Olá, empresários, tudo bom? Hoje nós vamos explorar um pouco mais sobre sites persuasivos, essa ferramenta-chave para impulsionar o sucesso do seu negócio. O site ele é muito importante, mas só ter um site ele sinceramente não vai funcionar. Já vi muitas empresas que só criaram um site, mas que eles nunca trouxeram clientes. Então, por que é importante ter um site persuasivo e, claro, depois utilizar ele como um marketing, né? Como uma ferramenta que engata esse site e impulsiona ele para várias outras pessoas conhecerem mais o seu produto, o seu negócio. Antes de mergulhar nesses detalhes, vamos entender um pouco mais o que é crucial para o site ser persuasivo. Claro que a gente vive nesse mundo digital e o site ele é a primeira impressão que o seu cliente tem do seu negócio. Então é como uma vitrine na loja. A pessoa está passando ali na loja, dá uma olhadinha, se a vitrine for legal, bem iluminada, bem arrumadinha, ela entra. Mas se não for, você vai perder esses clientes. Então vai passar um monte de gente que não vai entrar na sua loja. O site é a mesma coisa. Se o site não for persuasivo, for feio, ele só vai ser uma vitrine ali, aquela vitrine bem feinha que ninguém vai entrar. Então não vai ter jeito. Por isso que o site persuasivo ele é tão importante ser feito. O primeiro ponto do site ser persuasivo é ele ser atraente. Ele precisa ter um design legal, tem que ter harmonia entre as cores, entre as dobras do site, né, que é as seções, cada pedaço dessa seção tem que estar coerente, tem que estar estrategicamente pensado para aquela função. É interessante a gente ver que precisa ter textos claros, né? Textos, conteúdos relevantes. Por quê? Se não tiver um conteúdo relevante que realmente traga a atenção da pessoa e se conecte com o que ela está procurando, ela também vai embora dali. Por exemplo, se a pessoa está pesquisando lá no Google sobre produto de limpeza, ele entra lá e não vê nada dessa informação de produto de limpeza, ele vai embora. Se a pessoa está pesquisando lá sobre fazer publicidades nos carros, né? Aquelas propagandas no carro, ela entra lá, ele não vê nem carro, não vê nem nada, e não vê nenhuma descrição sobre essa informação, ele vai embora achando que ele está num lugar errado. Por isso que o conteúdo ele é tão importante quanto o design. Só um design bonito, ele vai dar uma primeira chamada de atenção, mas se o conteúdo não for legal, a pessoa vai embora. Outra coisa que precisa ter, que é muito importante, é incluir botão para chamada para ação, né? Call to action, que alguns falam, né? Essa chamada para ação. Porque se esse botão não estiver bem visível, alguns sites, por exemplo, um site que ele é todo azul, o botão é azul, rapaz, você vai perder a oportunidade ali, a pessoa não vai nem enxergar esse botão. Mas se o site é azul e o botão é vermelho, por assim dizer, claro, de uma forma que o design fique harmonioso, mas é só para pensar no contraste. Aí a pessoa sabe exatamente o botão para entrar ali em contato com a empresa, ou para preencher o formulário, ou para entrar em contato com o WhatsApp, ou de alguma forma entrar em contato com a empresa. Precisa ser chamativo e precisa estar em vários lugares do site para aumentar essa probabilidade da pessoa entrar em contato com você. Outra coisa que é muito importante para o seu negócio é que se o site não tiver de acordo com o público-alvo, também é outra coisa que você vai perder. Imagina só se você está fazendo um site para uma empresa de produto de limpeza e de repente você começa a falar sobre outros assuntos ali, ou então que não está de acordo com o que a pessoa está querendo, começa a falar mais de equipamentos que utiliza para limpar, por exemplo, do que o próprio produto que está vendendo, a pessoa vai ficar confusa. Ele vende equipamento ou ele vende produto? Alguns sites que oferecem serviço, alguma vez apresentam tanto produto que a pessoa acha que está vendendo produto em vez de estar vendendo serviço. Então é muito importante. Outro ponto é você entender o que o seu público quer, o que ele quer entender, o que é importante para ele entender. Por exemplo, de produto mesmo, porque é uma das empresas que a gente atende aqui na nossa agência, o cliente ele precisa de muita imagem de antes e depois para ele ver o resultado que essa empresa deu. A gente já avaliou isso, a gente fez várias análises e entendeu que isso é muito importante. Então você tem que ver o que é mais forte, o que é o ponto forte para o seu cliente. Aí você vai começar a conectar com ele. Quem que vai saber dessas informações? Normalmente quem vai estar no atendimento. Quem fala normalmente com os clientes de forma direta, aí vai conseguir entender exatamente as necessidades desse cliente. Isso daí é ouro. Por isso que aqui na agência a prioridade é isso. Fazer uma pesquisa do público, entender. A gente conversa com o setor comercial, conversa com o dono, entende. Quando a gente entende a fundo, é que a gente começa a trabalhar no site persuasivo para depois fazer uma propaganda persuasiva que case tanta propaganda com o site e aí conecte com a pessoa.
Algo que é importante eu mostrar para vocês é os casos de sucesso que a gente tem, né? Vou mostrar aqui para vocês alguns sites que a gente fez e vou mostrar na prática como que a gente faz essa persuasão. Olha só, esse site do Floormax, né? Ele já fala de forma direta, produto para desencardir piso de varanda, quintal e ao redor de piscina. Não desperdice o seu precioso tempo, é algo que as pessoas tinham muito, usar vários outros produtos que não funcionam, e aí a gente teve que destacar isso. A gente está destacando tanto nas publicidades, como está destacando no site. Nessa parte aqui, a gente mostra os dois pontos principais que a gente está focando. 5 vezes mais forte e 75%, 75 metros quadrados por galão. Então a gente mostra aqui o antes e depois. Tem um botão já de chamada para ação aqui, um contraste de um verde, já para a pessoa entrar em contato. Olha só quantas imagens a gente coloca de antes e depois para as pessoas verem. Muitas, 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 porque a gente viu essa necessidade. A necessidade de colocar também os pisos que não trabalham, os depoimentos. Então tudo isso é muito importante num site. Vou mostrar um outro site aqui também, que é da Digital Art. Esse site, mesma coisa. Mostramos aqui fachadas comerciais, que é uma das palavras que estavam sendo mais pesquisadas. Então a gente colocou aqui de forma direta. Vimos quais eram os pontos que faziam os empresários contratar esse tipo de serviço. As vendas da sua loja começam na fachada. Esse é um ponto que eu até peguei com o empresário e achei muito interessante, que ele sabe como que é importante a fachada estar bem bonita, né? Chamar a atenção para atrair. E aí o botão aqui, um amarelo contrastando com o azul. As imagens do trabalho que eles realizam. Mesma coisa a gente fez aqui, né? O José Nilton também, que faz viagens. Fizemos um design bem bonito, que principalmente nessas viagens necessita de um design bem bonito. Aqui no serviço de manutenção de máquinas, né? A gente fez aqui também uma chamada contrastando já, né? Máquina parada é prejuízo para a empresa. A pessoa precisa compreender isso. Aí já pega no ponto ideal aqui. Mais uma vez, botão para chamada, as máquinas, o trabalho que eles realizam. Tudo com design bem alinhado. Os depoimentos são muito importantes. E como vimos, os sites eles são muito bem pensados. A gente tem que entender exatamente o público, se conectar com ele para ele funcionar. E aqui na empresa Shift Ads, a gente está comprometido em criar esses sites persuasivos, porque a gente sabe, a gente que trabalha com gestão de marketing para o Google Ads, se não tiver um site persuasivo, a gente perde muitos cliques. Então a gente se compromete a se envolver na criação dos sites, porque se não tiver esse vendedor, essa vitrine bem arrumada, as coisas não funcionam. Nosso processo envolve compreender a fundo o serviço, o negócio, a gente passa muito tempo analisando o público para colocar a estratégia certa que vai funcionar. E mesmo quando a gente já está com tudo ok, tudo certo, a gente ainda vai fazendo vários ajustes à medida que a gente vai aprendendo dos clientes que vão entrando. Então é um trabalho muito grande, é um trabalho de construção contínua. Se você ficou com vontade, desejo de ter um site assim para poder fazer publicidades no Google, porque a gente cria os sites para isso, com esse objetivo. Se não tiver esse objetivo, o site fica sem ninguém acessando ele. E de forma orgânica é muito difícil entrar as pessoas sem estar pagando uma publicidade. Se você tiver esse desejo, fique à vontade de entrar no nosso site, solicitar um orçamento. A gente vai ter maior prazer de conversar com você e entender os seus desejos ali para o site e entender o seu público, que é o mais importante para a gente poder realmente trazer verdadeiras vendas e lucro para sua empresa através dos clientes que vão chegar por meio desse site.